Luiz César de Oliveira Magalhães nasceu no dia 7 de outubro de 1982. Ex-árbitro de futebol, comentarista esportivo e gerente comercial. Nosso maestro de hoje é César Magalhães. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Fala, meu amigo, prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Alisson também. Satisfação enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente falar do que a gente gosta, né? Então, a arbitragem, para mim, é um tema que eu sou apaixonado, né? A pessoa que me incentivou partiu há pouco tempo, então isso me deixou ainda mais apaixonado pelo tema. Então, obrigado pelo convite, meu amigo. Show de bola, vamos conversar. E filho de um ícone do nosso esporte. Comigo, mais uma vez, meu parceiro. Tamo junto, meu amigo JP, rapaz. Eu vi você lendo aí um pouquinho com brevidade o currículo, né, do César Magalhães, grande árbitro, né? Dava muito orgulho pra gente na arbitragem cearense. Só faltou você complementar com alterofilista, né? Porque o homem hoje em dia tá, né, puxando os ferros, que é uma beleza, né? Marombeiro, é? Marombeiro, exatamente. Pode ocupar o tempo, não tem mais tempo agora. João, satisfação mais uma vez estar aqui no Maestro da Bola e vamos aí, né, falar sobre um assunto tão importante que é a arbitragem. E a agenda? A agenda tá devagarinho aí, né? Mas tem que ter música, né? Tem que ter. Pra gente levar a vida com mais harmonia, né? Alisson Oliveira, músico, coloca os caracteres aí, ó. Músico e jornalista. Bora começar, meu parceiro? Vamos nessa. Fala pra gente, jogou futebol? Tentei, né? Na escola, Não sei, no colégio sim, joguei categoria de base, mas já vi que não dava certo, aí fui estudar e aí comecei na arbitragem, né? Logo depois. Mas sempre gostou de futebol? Sempre, desde Outros criança. Esportes? Cara, eu gosto de voleibol, gosto, né? Gosto de ping-pong, né? Gosto de sei jogar também. Mas o futebol, para mim, é o número 1 disparado, assim, né? Disparadíssimo. Tá, e aí dizem, né? As más línguas. Não sei o que eu tô dizendo, não. É o Google. Que quando o cara não é muito bom, aí ou vai pro gol ou vai apitar. Isso tem isso mesmo? Tem? Rapaz, ou é lenda? Coincidentemente tem, né? Tem muita coincidência. Se você perguntar aos árbitros, eu acho que 99% não tem habilidade para ser jogador, não, né? Claro que tem alguns que foram jogadores de futebol, né? Rafael Claus foi ex-jogador de futebol, Luiz Vieira Villanova. Olha aí, foi exatamente. Jogador de futebol, lateral, né? Né? Lateral esquerdo, né? Ferroviário, exatamente. Santa Cruz, América. E aí depois passou... Assim, mas é uma proporção muito pequena, né? É uma proporção muito pequena. A maioria realmente tentou, viu que não dava, e aí se encaixou no perfil de arbitragem e aí seguiu dentro do futebol, porque é muito dinâmico, é muito, como é que a gente pode dizer? Não tem nem como a gente explicar. A gente ser um apaixonado por futebol e encontrar uma possibilidade de estar dentro do campo de futebol, sem ser o jogador, né? Então, acho que casa muito bem com o sentimento do amar o futebol e participar do espetáculo. Verdade. Né? Fora do comum. Começar logo com os dois pés, né? Quem foi que te incentivou, cara, a arbitragem? Na arbitragem? Olha, por incrível que pareça, o Vila, ele nunca impôs. Vai ser árbitro de futebol, né? Ele sempre foi muito tranquilo dentro de casa. Ele nunca... A única coisa que ele falava pra gente é que a gente precisava estudar, né? Para ser alguém na vida, para poder, né, ter estabilidade, manter a família bem. Mas ele nunca disse, cara, olha, isso aqui é legal, isso aqui... E quando eu comentei uma vez que queria ser, eles, cara, não dá certo não tem futuro não, vai estudar. Mas quando eu fui incisivo para ele dizer que, olha, eu gostaria de fazer o curso, você consegue me ajudar? E ele, de prontidão, disse, consigo, na hora. E aí já consegui uma bolsa, né? Já consegui várias condições diferenciadas para poder fazer o curso. E ali só incentivou, né? Só me ajudou, só me orientou. Então, realmente, ele não exigiu que eu fosse, mas quando eu o via nos jogos, na TV, eu ia para o estádio para assistir, aquilo, né, fez brilhar o olho do César. É uma influência, né? Aquilo me influenciou a fazer aquilo. E foi dali que partiu. Então, ele influenciou indiretamente, né? Ele nunca me empurrou, me obrigou. Eu acho que isso que é o mais encantador. É ele deixar a pessoa escolher se quer ou não, né? Porque é muito ruim a pessoa ser forçada a fazer uma coisa que não quer e ainda tem a cobrança. Poxa, eu sou filho aqui do cara que era um dos melhores do Ceará e eu só estou aqui por causa dele.
né? Então, eu acho que isso também me encantou e, assim, é muito ele, né? A tranquilidade, o sentimento de pai, como ele gosta de ensinar com o exemplo e deixar as pessoas à vontade para fazer o que quer. Então, ele realmente me influenciou dessa forma, de forma muito tranquila e indiretamente. É César Magalhães que está falando de Luiz Vieira Villanova, seu pai, um dos maiores árbitros do futebol cearense. De todos os tempos, né, cara? Eu lembro muito de muitos jogos apitados pelo Vila. Como ele tinha, assim, ele conseguia mesclar essa questão da autoridade, né, que o árbitro precisava ter, e também a classe, né? Assim, o Vila, até o jeito de correr dentro de campo, né? Ele tinha uma classe, era diferente o jeito que o Vila corria. Mas, César, eu acho que assim, uma das principais coisas que envolve a figura do árbitro de futebol é a questão da honestidade, né? E por mais que o cara prove ali dentro de campo que ele preza por isso, essa honestidade está todo tempo questionada no árbitro. Parece ser um karma, né? Então, como é que você trouxe até do Vila mesmo essa inspiração da honestidade, né? Assim, o que você tirava dele, de dentro de casa mesmo, assim, que dava para levar para o campo, para o teu trabalho na arbitragem, né? Até porque a honestidade era a principal coisa de tudo, né? Então, o que era que você via dele dentro de casa, que você podia levar lá para o campo nessa questão aí de ser um cara honesto, um cara correto. Verdade. E isso é um bom ponto, né? Inclusive nos dias de hoje, né? Que a gente vive uma tempestade de bets, né, jogadores sendo investigados. E já teve caso de árbitro, né? Inclusive vai ter um documentário, né? Vai sair esse mês sobre esse tema. Mas ele sempre foi um cara muito honesto e humilde, né, e verdadeiro, né? Então, quem conhecia o dentro de casa e como pessoa, como amigo, sabe que ele nunca seria capaz de se envolver em algo desse tipo, né? E o que eu tiro de mais lição é que ele não gostava de pedir nada a ninguém, né? De ficar preso a alguém por conta de um favor, né? Então, eu acho que isso é a maior prova de honestidade, é você... Olha, eu não preciso me corromper a ninguém, eu não preciso dever favor a ninguém, eu faço o que é certo. Perfeito. Faço o que é certo, independente se todo mundo está fazendo errado, né? Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, faça o certo. Então, ele sempre foi essa pessoa, essa personalidade humilde que era amigo do governador do estado de Ceará, né? Amigo próximo, mas tratava um porteiro da mesma forma. Legal. Né? Então, ele era uma pessoa pública que conhecia a mais alta sociedade de Fortaleza, né? Todo mundo conhecia Vila Nova, mas também ele tratava da mesma forma aquele bebum que tomava uma cachaça com ele no boteco da esquina. Legal. E ele gostava muito disso, né? Nas horas vagas ali, depois do trabalho, ele sempre estava ali perto dos pais, dos sobrinhos, nos botecos, tomando uma cachaçinha, e sempre tinha aquele bebinho ali que ficava enchendo o saco, mas ele nunca faltava com respeito. Então, isso era o Vila, era a humildade, era a honestidade, a simplicidade, e nunca precisar dever favor a ninguém, e nunca precisar se corromper. Tanto que ele não foi um homem rico, não foi. Né? E pelo o nome que ele chegou a ser a nível nacional, ele poderia sim ser um homem muito rico, ter muita estabilidade, mas não. Foi um homem simples, tranquilo, nunca faltou nada, mas nunca precisou também se corromper, né, para poder conseguir algo na vida. Show de bola. Cara, e aí a tua história? Você decidiu que queria, se encantou com o trabalho do Vila Nova, e aí, de alguma forma, ele te motivou. É isso que você quer mesmo? Então vamos lá. Consegui bolsa e tal, não sei o quê. E aí, como foi o teu começo na arbitragem? Lembra dos primeiros passos? Lembra do curso, os amigos de curso, né? A turma lá? Como é que foi isso? Lembro claramente, né? Eu fiz o curso em 2007, o curso para a Federação Cearense de Futebol. Foi realizado ali na FIC, a antigo Via Corpus ali, né? Pertinho da Washington Soares. Nosso curso todo foi lá durante um ano, todas as sextas-feiras e sábados. A gente estava lá fazendo curso. Construí várias amizades que até hoje são amigos, né, que vou levar para o resto da vida. E aí a gente passou, depois do curso, a atuar nas categorias de base, né, na Federação Cearense, Sub-13, Sub-15, Sub-17. E um ponto engraçado, eu, quando fiz o curso, nunca tinha apitado futebol.
Nunca tinha pego no apito nem em racha. Nunca. Né? Nunca. Só gostei de jogar. E na minha turma tinham vários árbitros do amador que eram renomados. Né? A gente chamava os FIFA do amador, os FIFA do subúrbio. Né? E aí tinha Alexandre Paiva, tinha Adriano Salles, tinha Paulo Rodrigues, né? Então, vários árbitros que da época eram os caras que apitavam intermunicipal em todo canto, apitava final. E disse, porra, bicho, esses caras são fera. E eram uns 5, 6, né? E eu disse, caraca, eu vou apitar no meio desses caras, os caras são tudo fera. E fazendo curso lá. E fazendo curso na minha turma, né? E aí, beleza. Terminou o curso, aí começa as escalas, né? Sub-13, sub-15, sub-17. E nada do César apitar nada. Eu disse, meu irmão, esse negócio aqui não dá pra mim não, viu, velho? Todo mundo apita, eu não apito. E aí o tempo foi passando, fui tendo as oportunidades, fui aprendendo do zero, né? Fui evoluindo, fui crescendo, fui observando, fui vendo esses caras apitar, né? Fui sendo o quarto hábito deles, fui observando e aí fui aprendendo. Em 2013, eu fui o único árbitro da minha turma a entrar no quadro CBF. Porque todos esses árbitros mais antigos, eles não suportaram o processo. Sim. O processo era o quê? É apitar de rodada dupla, 13 horas da tarde, no domingo. Eita. Terminava um jogo, tinha outro jogo. Ou você apitava um jogo e era quarto árbitro no outro. E os bandeirinhas eram os mesmos, só virava o lado. E aí, durante 2 anos, 3 anos, você apitava nesse sentido e não tinha remuneração na época. Hoje já tem, a federação já paga, né, o valor ali para os jogos, mas na época não tinha. Era escola. Então, essa galera era acostumada a ir para o jogo e receber o dinheiro. Nessa época, a federação não tinha. Então, era só aprendizado. Então, a maioria desiste. Então, só ficava realmente quem queria. Então, em 2013, eu fui o único árbitro a entrar no quadro CBF como árbitro principal. Esses árbitros que eram os mais antigos não suportaram o processo. E aí, eu acabei fazendo várias finais, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, fui eleito algumas vezes melhor árbitro do Cearense. Então, isso é um pouquinho da trajetória do árbitro, né? Do que tem que ralar e tem que realmente só chega lá quem realmente quer. Né? E hoje a gente vê um árbitro assistente cearense, Nailton, né? Às portas de uma futura Copa do Mundo, né? Para 2030, com certeza ele está lá. Então, realmente é um processo bem dolorido, né? Que realmente, para chegar, tem que ralar muito. Além desse processo, cara, como é a preparação de um árbitro hoje? Preparação, hoje, ela vai por 3 pilares, ela passa, certo? Físico, técnico, psicológico. Certo? Importante. O árbitro hoje, se não tiver esses 3 pilares bem desenvolvidos, ele não consegue desempenhar bem o seu papel dentro do campo. CBF, Federação Cearense, hoje já evoluíram muito, já investem muito em capacitação e treinamento, mas ainda está muito longe do ideal. Muito longe. Um árbitro ainda precisa realmente bancar do seu bolso para poder pagar a sua academia, para poder fazer o seu treinamento extra, para poder trabalhar, para se manter financeiramente e apitar os seus jogos. Mas a preparação física hoje exige muito porque os testes físicos eles são muito exaustivos. Né? São testes físicos muito pesados, a gente tem que fazer 20 tiros de 75 metros, depois tem que fazer 6 tiros de 40 metros, e é um dos testes, tem outros testes que é mais complicado ainda. Então, essa questão física ela é eliminatória, vamos dizer assim. Se o árbitro não estiver bem fisicamente e ele não passar no teste físico, ele está fora. Sim. Pode ser o melhor árbitro do mundo, pode ser o Klaus, pode ser o Daron, pode ser... Se reprovar um teste físico, não apita. Ele é eliminatório. Então, por aí já se diz, olha, se não estiver bem fisicamente, não apita, não consegue trabalhar. É habilitador. Né? E aí o técnico hoje, existe muitas capacitações, muitos treinamentos, né? A CBF e Federação também Cearense realizam do mesmo padrão. A Federação Cearense, eu gosto muito de elogiar porque o presidente Mauro, ele copia muito o que a CBF faz, de correto. Né? Então, isso aqui está legal, isso aqui está certo, ele traz para a Federação Cearense. Então, treinamentos teóricos e treinamentos envolvendo vídeos, né? Porque o árbitro ele precisa ver a jogada, encaixar o conceito e tomar a melhor decisão. Legal. E nenhuma jogada é igual a outra. Sim. Nenhuma. Existem jogadas parecidas e lances similares. Mas igual não existe.
Você tem força, você tem intensidade, você tem velocidade, você tem ponto de impacto, você tem como o jogador atinge o outro, onde atinge o outro, de que forma. Né? Então, posição do campo, posição dos adversários, clima da partida. Então, não tem uma jogada igual. É muito difícil. Se você assistir 100 jogadas, as 100 tem tópicos diferentes. E o árbitro tem que ir ali tirar a fotografia e tomar a decisão baseada na regra do jogo. E tem que estar bem fisicamente para oxigenar, pensar e decidir correto. Fração de segundo. Né? Interessante No campo. também. Interessante também, né? Porque o físico não serve só para correr. Exatamente. Aí você Exatamente. falou um negócio interessante, né? O cérebro precisa dessa oxigenação também. Sim. Precisa estar funcionando bem, né? Então você precisa estar preparado nesse sentido, não só para que as pernas corram, mas Exatamente. que haja entendimento para poder tomar uma decisão perfeita ali. Perfeito, exatamente. E o que é que se fala nos treinamentos? O físico, ele serve para você estar oxigenado, para você pensar e para você se posicionar no campo para tomar a melhor decisão. Se você não está bem fisicamente, você não vai acompanhar a jogada em velocidade. Imagina só um contra-ataque. Pá, pá. Como é que o árbitro vai lá e volta se ele não estiver bem fisicamente? Se ele estiver acima do peso, Tu é louco. ele não consegue. Ele vai estar distante. Uma jogada que está lá na área penal, ele está antes do meio campo. Como que toma uma decisão correta? Ele vai no instinto. Aham. Ele vai no eu acho. E a probabilidade de erro é gigante. Então, o físico ele vai servir para oxigenar, para pensar e para se posicionar para você tomar a melhor decisão. Se você estiver bem posicionado, a probabilidade de tomar a decisão correta é grande. Vai ser sempre? Não. Às vezes o árbitro está bem posicionado, está oxigenado e toma a decisão errada. E aí a gente tem agora a figura do VAR para solucionar alguns problemas de erro grave e não ser injusto com a partida, com o futebol. Solucionar entre aspas, né? É. Porque tem tanta polêmica. Às vezes, né? Às vezes porque também são Mas no árbitros lá, geral, né? cara, no geral facilita. No geral facilita. Eu defendo, cara, o VAR. Total. não, É, a Total, tecnologia ela é muito bem-vinda. O problema está na operação dela, né? Às vezes critérios que não são os mesmos, não são mantidos, enfim, isso aí de fato acontece. Mas assim, no geral, o VAR eu penso que seja uma ferramenta fundamental para o esporte. Para o esporte, Sim. no vôlei, no tênis e A agora maioria no dos futebol. esportes agora já tem, né? Eu já acho assim um pouquinho, discordando um pouco, eu acho que interfere demais, assim, tira um pouco da magia do futebol. Eu acho que o VAR era uma ferramenta para entrar só naquele caso que ia dar briga de facão, sabe? Então aí é a hora de entrar. Mas aquele caso em que, poxa, passa despercebido até por quem estava ali no lance, em cima do lance, ele chama para... Eu acho que tira um pouco. Mas, claro, eu respeito muito a opinião de quem acha que tem que interferir mesmo, né, e tal. Porque eu acho assim, o futebol, a dúvida faz parte também, entendeu? E aí vem mais uma vez a gente valorizar a figura do árbitro. Assim, é muito legal, é muito bonito quando a gente vê a decisão que o árbitro toma, cara, em campo, né? A autoridade, aquilo que ele pensa. Por isso que eu acho muito legal quando o VAR chama e o cara recorre ao VAR e lá e ele mantém a decisão dele, sabe? Sim. Eu acho que tem que ter isso também, assim. E muitas vezes eu acho que o VAR interfere numa coisa que não era necessário. Por mais que ele prove depois de esperar tanto tempo, né, que a decisão no campo ela estava equivocada, mas era por mínimo, cara. E eu acho que esse mínimo é humano, né? Então, por que a tecnologia interferir nisso numa coisa que a gente via que podia passar, entendeu? É um assunto meio polêmico, Não, é sabe? bom, legal. Mas eu acho que vai vale muito o debate. assim. Eu acho que a gente não pode tirar a autoridade do árbitro dentro de campo. Porque se você vê, e isso é um debate muito polêmico ainda, Muito João, amplo, tá interferindo tanto que o árbitro está ficando inseguro. Os árbitros dentro de campo estão ficando inseguros. A ponto do cara... Teve uma partida agora que o árbitro chamou o colega, quarto árbitro, vem cá, com ele, né? Não sei se você viu. Sim, né? inclusive o Nailton foi chamado num lance para poder ver um lance de impedimento. Exatamente, Recentemente, tá entendendo? O árbitro era um lance de impedimento que ele tava na dúvida. Ele, ei, Nailton, vem cá. Vem comigo, né? Vem cá, o Nailton foi lá e ajudou ele. Exatamente. Foi bem lembrado. Não estou dizendo que ele está errado, não. É até melhor que tem outras pessoas olhando. Mas tá dando insegurança ao árbitro. O árbitro é como se você estivesse num Big Brother, filmado ali de tudo quanto é canto, sabe? E eu acho, dá moral pro cara, dá moral pro árbitro. Eu confio em você, cara. Olha, fica tranquilo, apita a tua partida, que eu só vou chamar aqui quando for uma coisa que foi assim... Olha, é uma aberração se a gente não chamar. Tá entendendo? Mas não, ele tá chamando toda hora, cara. Eu concordo contigo, e eu vejo que são dois pontos. Eu acho que realmente
existe uma falta de critério. Eu acho que ocorre muito no Brasil isso. Já falei várias vezes comentando jogos isso. Mas isso é um problema de orientação, né? Uma nova comissão de arbitragem que entrou e aí decidiu resolver um problema e criou outro problema, que aí foge do protocolo, foge do que o VAR foi criado. O conceito principal do VAR é justamente isso. É o erro absurdo, é o erro que a bola bateu dentro e o árbitro não deu gol. É aquele impedimento claro que o bandeirinha deixou passar e saiu gol irregular. Então, realmente são decisões como essa. Então, existe uma orientação que às vezes, claro, e a orientação é comunicação, e a comunicação eu falo uma coisa, você entende uma coisa, e a gente acha que está tudo bem, no final não sai como deveria. Mas, e também que eu acho que a CBF ela acaba que colocando muitos árbitros jovens confiando no VAR. Não, tá, esse rapaz aqui ele é bom, vou colocar ele na Série A do brasileiro. Série A é a maior competição do futebol brasileiro. E eu vou botar aqui porque tem o VAR. E aí o VAR resolve e aí ele fica confortável. E aí passa essa segurança. A gente está vendo um árbitro inseguro, com medo. Né? Então, acho que tem esses dois pontos. A falta de orientação correta. A CBF fugiu um pouco, logo no início do campeonato, vários erros grosseiros que o VAR não deveria entrar e entrou, mas foi o árbitro de vídeo ele foi orientado a fazer aquilo pelos comandantes dele, por quem está à frente. Então, acaba que sendo um erro de quem está comandando, não é de quem está executando. Exatamente. Sem falar que tem o erro do árbitro ali, porque ele é também um árbitro que ele vai ver o lance e vai interpretar. E as interpretações, às vezes, são diferentes. Né? Você bota 10 árbitros, 5 tem uma interpretação, 5 tem outra. Então... Mas o VAR é para isso, é para corrigir o erro absurdo. E não para ficar procurando errinhos e atrapalhar o jogo. Porque isso é o chato, atrapalhar o jogo. Tá dando tanta margem, né, João César, que você vê até os atletas agora, tudo é o VAR. Vai no VAR, vai olhar o VAR. Não é necessário, meu amigo. Não é necessário olhar o VAR. Aí, até álibi para eles estão usando agora, cara. E aí ainda junta com um fator, o quê? Que é o fator cultural do futebol brasileiro. Que ninguém respeita nada. Os jogadores não respeitam. É a malandragem, né? A TV, né, o telão no estádio, ele tem um objetivo, aquilo ali, no estádio, para que o público veja o que o árbitro está vendo e qual a decisão está sendo tomada e por quê. Transparência. E o que acontece? Os jogadores no campo eles ficam apontando para o telão e ficam cobrando o árbitro para tomar a decisão que ele quer. Aí o adversário, não, mas tá errado. Aí fica o árbitro no meio, os dois jogadores apontando pro telão, dizendo que tá certo e que tá errado. Ninguém ajuda. E o árbitro vai pro vídeo, aí o jogador corre atrás dele. Futebol brasileiro. Imagina a pressão, Futebol brasileiro. Loucura. Cara, e aí? Então, como é que você lidava com a pressão do jogo normal, não de VAR, simplesmente, mas um jogo, qualquer jogo, para o árbitro, é pressão. É pressão. Louco. A gente tava conversando ali agora há pouco, nos bastidores. Não precisa fazer o gesto, não, tá? é filho disso, filho daquilo, né? Que o Vila Nova apitou um jogo ok, foi bem no jogo, o time ganhou, e quando ele tava saindo pro vestiário, mesmo assim, a turma o torcedor esculachando. Solta os palavrões, né? E ele fez um gesto lá que até hoje eu não me esqueço. Como lida com essa pressão, cara? Só em saber que vai apitar, só em saber que vai entrar no campo, já pesa a pressão. Só em saber que vai ter 22 camaradas querendo que você tome a decisão a partir do que ele quer ou do que ele pensa, já é uma pressão. Como é que lida com isso, bicho? Gigante. E eu te confesso que a pressão interna começa no árbitro na hora que sai a escala. Na hora que ele recebe a escala aqui, você vai apitar Ceará e Fortaleza, dia tal hora, Arena Castelão. Tem o Davidson, final, tem o Marinho, aí você já mentaliza o jogo e já começa a sua pressão interna, velho. Porque você tem que se preparar para aquele momento. Sim. Né? Então você já vai, enfim, fazendo todos os preparativos ali de treinamento, de estudar os repousar, atletas, né? De estudar a equipe, competição, jogo, né? Como que vai chegar lá e tal. Mas o árbitro ele tem que ter um mental muito forte. E ele tem que, em alguns momentos, ele tem que desconectar. Desconectar, cara. Porque se ele ficar vendo jornal, Instagram, não sei o quê, torcida, comentário. Hoje com a internet. Ficar lendo mensagem que vai chegar no Instagram dele, que vai chegar no Facebook, que vai xingar, que vai pressionar, que sabe onde ele mora, que sabe onde a mulher mora, sabe onde os filhos não sei o quê, sabe... Cara, o cara não consegue chegar tranquilo no jogo. Verdade. Então tem que dar uma desconectada, primeiro.
E no campo, cara, eu acho que até o momento que a bola rola ali, o apito inicial, você sente aquele nervosismo, né? Aquela intranquilidade, aquela ansiedade. Mas depois que a bola rola, é como se fosse um jogo normal, né? Qualquer jogo, em que você tem uma responsabilidade de entregar o seu melhor. Independente se é clássico, se é 2 times do interior, se é campeonato cearense, Série C, enfim. O árbitro ele tem que estar um mental preparado para entregar o melhor para o jogo e para a carreira dele. Né? Porque o árbitro ele constrói a sua carreira jogo a jogo. Uhum. Joguinho a joguinho. Verdade. Se ele vai um jogo mal, ele vai pagar por aquele jogo mal. É. Ele vai ficar punido, ele vai ficar marcado pelas equipes, pela torcida, ele vai ficar afastado, ele não vai trabalhar, ele não vai receber, né? Porque o árbitro no Brasil recebe por jogo. Uhum. Então, todo jogo ele quer fazer o seu melhor. E quando as coisas fogem da normalidade, o árbitro se sente fracassado. Porque não tem coisa pior do que o árbitro terminar um jogo e ele vê que ele cometeu um erro grave. Agora é minimizado porque dá para corrigir. Às vezes, né? Corrige. Às vezes, não. Por causa do VAR. Mas antes, cara, vocês tinha um jogo ali, apitava, acabou. Chegava no vestiário. Caraca, velho. E aconteceu comigo. Gol de mão. Vê pelo celular, né? Poxa, era um gol o cara fez um gol de mão e ninguém viu. Puta merda, e agora? Ferrou. Já era. Se preparar para o próximo jogo. E ali você tem que ter um mental muito forte para não deixar essas coisas atrapalhar o seu desempenho. Desempenho ali dentro do campo. Né? E eu acho que isso é o principal. É você conseguir se desconectar, se preparar bem para poder chegar numa partida e entregar o seu melhor. Né? E, claro, contar com a sorte. Contar com a sorte. Né? E hoje, falando um pouco, conectando um pouquinho com o Vila, né? O Vila tinha muitas brincadeiras, vamos dizer assim, no campo de jogo. Né? Nesses momentos, até os momentos grandes, já agrediu o jogador, né? Já aconteceu de tudo. Né? Já fez xixi no campo, né? Sentou no meio do campo na hora do intervalo e fez xixi. Ele tinha dessas coisas. Então, ele sempre foi um cara muito tranquilo. E só para contar uma história, para terminar esse tema, eu lembrei agora de uma história dele. Ele foi apitar um jogo, e aí ele estava bem no jogo, e aí o bandeirinha levantou a bandeira, né? Aí ele, o que foi, pai? Ele parou o jogo, foi lá, diz, fulano, pai, Vila, nada não, mas tu tá apitando bem, que só uma porra, viu, macho? Aí ele parou, como é, macho? Tu parou o jogo para falar isso? Não, Vila, sério, mantém, tá bem, que só uma porra. Beleza. Aí ele foi lá, pegou a bola, aí vem cá, chamou um jogador de um lado, chamou um jogador do outro. Ei, vem cá, vocês dois, que foi? Expulso. Vermelho, tá expulso, que foi? Bandeirinha lá disse que xingou ele, resolve com ele. Cara, então ele sempre aprontava essas em jogos grandes, e ele, né, era a forma dele a resenha, né? Se preparar para um jogo e estar da forma que ele se sentia à vontade. Então, por isso que ele foi né? Foi diferente de todo mundo. O Vila foi diferente, porque mesmo nos grandes jogos, ele tinha essas coisas de fazer essas brincadeiras e ficou marcado na história. Tem um jogo, se eu não me engano, Vitor Hugo, no Ceará, se eu não me engano. Xerifão. Ele tinha um cartão, estava pendurado, e aí no jogo ele não queria viajar para o Juazeiro, se eu não me engano. Tinha uma história dessa aí. Aí ele batendo, esperar. Doido para não viajar, cara, né? Você vai viajar. O Vila, você vai viajar. Pode bater à vontade. Pode bater, você vai viajar. Juazeiro, não me deu esse cartão. Mostrou se preparar também, sabia qual era o próximo jogo, né? Porque o cara tem que estudar até as circunstâncias de um jogo que interfere no outro e tal. Complicada a vida de árbitro, cara. Só pegar essa deixazinha dele, João, que você falava de como o Vila se preparava e você. Porque a gente tem muita curiosidade de saber como é que é o árbitro durante o jogo, né? Sim. Até começaram a fazer umas experiências com um microfonezinho pra gente ver o que o árbitro e tal, o que o árbitro fala durante o jogo. Né? E depois tirou, porque eu acho que tem que ter uma privacidade mesmo. E hoje em dia tá todo mundo com a mão assim, né? Porque das câmeras TV, e tal, né? É ridículo isso, né? Mas como é que era o César dentro de campo, assim? Como é que você costumava se dirigir aos atletas? Eu sei que você ouvia muita coisa também, mas como é que era o teu estilo, César, dentro de campo com os atletas? O meu estilo sempre foi muito sério no campo, né? Nos jogos sempre foi um estilo muito mais sério, muito mais reservado, objetivo, falar pouco, falar o que tem que ser falado.
né? Mas tipo assim, só pra gente ter uma curiosidade. Vai jogar teu jogo, como é? O que que você gostar? Essas coisas assim mais duras tem que ter, porque é normal do futebol, né? E assim, o jogador também fala, porra, foi falta, caraca. Né? Então, assim, isso é uma linguagem do futebol. Sim. Né? A gente costuma dizer que ali não é igreja, né? Que todo mundo fala baixo e tal. Sim, claro. Mas é a linguagem normal e aceitável do futebol. O jogador não pode xingar, ofender, né? Denegrir ali, mas as palavras mais duras ali, né? Alto tom, são normais, né? Mas o meu estilo sempre foi mais reservado, mais sério, falar realmente pouco e o que precisa. Lembra, sem citar não precisa um estar atleta, explicando. Sem citar atleta, mas você lembra-se de uma coisa que tirou do sério, que aí você... Não, peraí, aqui eu vou lhe dar um cartão. Vou da forma como o cara se dirigiu a ti, assim, o que... Teve vários, né? Teve vários. Tem vários jogadores que são, assim, afrontosos. É o palavrão assim, e tal, o palavrão que o cara usa, né? Eu acho que o que não dá para aceitar é o desrespeito, né? Eu acho que quando o jogador ele fala com o árbitro de uma forma desrespeitosa... né? Não precisa nem do palavrão, principalmente para que, independente de estar só eu e você aqui, né? Mas quando está envolvido os outros atletas, aquilo ali o árbitro vai perder o controle da situação. Porque se ele permite, ele vai dizer, ele está passando uma mensagem, ó, pode falar com o árbitro dessa forma. Exatamente. E aí o outro vai falar também. E aí você não controla mais. É que nem o jogo que vai ficando violento. Um dá uma primeira pancada, o árbitro deixa passar. O outro vem dar mais forte, porque não vai dar igual, porque ele sempre vai aumentar um pouquinho, aí deixa passar. E aí começa a pancadaria e não controla mais. Se você não usar de uma forma punitiva, sem precisar ser excessivo. É o que é permitido. Até aqui pode, daqui para cá não pode. Né? Então, eu acho que o árbitro tem que seguir nessa linha. E até porque, Alisson, hoje os árbitros são muito cobrados nesse sentido. Porque são muitas câmeras, muitos microfones. Então, tem jogos do Campeonato Cearense, esse ano tinha três TV ao vivo, cara. Campeonato Cearense. Muita coisa, né, cara? Então, não passa nada, tudo pega. Então, antigamente, na época do Vila, do Marcos Brasil, era uma câmera no jogo, cara. Uma câmera. Então, ninguém sabia o que acontecia ali dentro do campo. Verdade. Hoje não. Hoje todo mundo pega. E aquilo ali, se o árbitro ele é orientado e é cobrado para que seja uma postura mais profissional e séria hoje. Né? Então, mudou muito o perfil do árbitro antigamente do árbitro de agora. Até na questão estética, física. Pra você ter ideia, a CBF cobra percentual de gordura. Para ser árbitro, a CBF tem que ter o percentual de gordura tal. Se você não tiver, você está fora. Ou seja, o JP estava fora. Não dava não. Então nem físico, nem técnico. E nem mental. Então, é muita cobrança nesse sentido, a nível de seriedade, profissionalismo. Então, o árbitro não pode mais estar falando tudo que ele quer. Ele até tem vontade, mas não pode. Aí o VAR, aqui fica tudo gravado. Tem um microfone aqui que tudo que o árbitro fala fica gravado. Um jogo desse aí, o Daronco falou alguma coisa pro Hulk, e aí foram lá e pegaram. Verdade, lá o que o Daronco falou. Então não dá mais para dizer que não falou. Entendeu? Então tudo hoje é muito mais cobrado, sabe? É uma seriedade muito, muito grande. E o árbitro tem que seguir aquilo ali, porque senão ele não está dentro do que exige, entendeu? Né? Cara, o árbitro tem que estar muito bem preparado. Né? Falamos sobre o físico, falamos sobre o técnico, tem que ter qualidade, obviamente, sobre o psicológico. Mas falou do Hulk, agora eu me lembrei. O Hulk sorrindo, brincando, falando com o árbitro de fora, mas esculachando com o cara. Pois é. Mas brincando, sorrindo, mas... né? Viralizou esse vídeo aí, viralizou. Aí o árbitro tem que discernir, né, cara? Ora, era o Hulk, né, o cara conhecido pra caramba, o cara referência e tal, mas sorrindo, brincando, mas esculachando. Não sei nem o que foi o teor daquilo ali. Mas, enfim, o árbitro teve o discernimento e independente da maneira, chapa. Cartãozinho pra você. Aí o Hulk mudou. Tipo a fisionomia dele. Vacilei. Quer dizer, o árbitro tem que estar preparado também nesse sentido, né, cara? Sim. Essas artimanhas, né? Entender que o jogador ele tá ali falando baixinho, falando tranquilo, mas ele tá reclamando. Ele tá reclamando. E o áudio pegou. Lá na Copa do Mundo dos clubes, deram X minutos, aqui você não deu. É um absurdo. Tá errado, você tá errado. Falta lá, aqui você não deu. Aqui não sei o que. Ou seja, o cara tá protestando, tá gesticulando e tá o estádio todo vendo. O Hulk não tava ali dizendo, o senhor é bonito, o senhor é gente boa, parabéns. Não tava dizendo isso. Não tava dizendo isso. Então, aí eu tô educadamente sorrindo também para ele. Né? Tá legal, tá tudo bem, mas amarelo pro senhor, volte para lá, para sua equipe.
Cara chato, tomou um Abel. susto. O Abel, o técnico do Palmeiras, eu acho que se eu fosse árbitro, eu já começava... Cara, antes de começar o jogo, eu ia lá no banco, toma, já Não. começa com amarelo pro senhor. Pra mim, você foi Maria, certeiro. Pra aquele mim, cara- hoje, ele é o treinador de futebol, tem suas qualidades como treinador, Lógico, títulos, lógico que tem, lógico mas que tem. como pessoa, Disciplinarmente... É o terror do quarto Uma- árbitro ali. né? cara. altamente mal educado com os árbitros, com a imprensa. Totalmente, Também. Se você cara. assiste, também. né? Você já deve ter assistido, Desrespeitoso. cara. É assim, eu não consigo assistir todo, não, porque os trechos que eu vejo, eu disse, cara. Eu acho até que ele é um personagem. Eu acho que ele faz aquilo de propósito mesmo pra ele ter um certo Será, cara? domínio das coisas, sabe? Sei lá. Aquilo não eu pode tenho- vir do coração do cara, bicho. E, Ele é muito entrevistas são chato. terríveis, cara. Ele é chato demais. e, tá eu, louco? e eu, como quarto árbitro, eu expulsei ele num jogo Fortaleza e Palmeiras, Copa do Olha Brasil, aí. que acho que faz uns 3, 4 anos. O que ele Foi- falou? Não, ele. E eu falava pra minha esposa, eu disse, a gente assiste muito jogo, minha mulher Hoje gosta ele- muito de hoje futebol. ele vai- Aí eu falava pra ela, disse, cara, como é que pode esse quarto árbitro? O cara só falta dar nele e o quarto árbitro não faz Aguenta, nada. Eu falava pra ela, olha, no dia que eu pegar o Abel, se ele fizer isso comigo, eu boto ele pra fora. Tá certo. Aí eu tava de quarto árbitro, Fortaleza e Palmeiras no Castelão, jogo de volta no Copa do Brasil, acho que foi 3 anos atrás. O árbitro, Eu lembro desse jogo. o árbitro não marcou uma falta, e aí saiu um contra-ataque pro Fortaleza, ele tava com um copo na mão, ele jogou Eu o copo lembro, no chão. exatamente. Pá, filho da puta! Exatamente. Não sei o que. Eu disse, é agora. Quando a jogada parou, aí eu chamei o árbitro, era o Tinha- Sávio, tinha- era o Sávio Pereira da FIFA. Sávio, Abel tem que ser expulso, porque jogou o copo no chão, xingou isso, Tá isso, louco, isso, você isso. ia ser desmoralizado. Aí o Sávio foi lá e pá. Ele olhou pra mim, sentou no banco lá, aí eu olhei pra ele, aí ele viu que eu ia lá, ele saiu. Aí na entrevista ele falou que quem expulsou ele foi eu. Mas pronto, pra mim eu me satisfiz no sentido de, cara, é só isso que era pra fazer. Mas não foi Os birra, outros né? quartos De árbitros não fato, fazem. ele merecia ter sido expulso. Ele Total. merecia, total. né? Eu não podia criar um motivo pra Sim, tirá-lo. lógico. Mas na primeira oportunidade, Claro. cara, é só isso. Uhum. E os árbitros parece que têm medo de alguns. Uhum. Neymar, assim que voltou, colocou o dedo no rosto de um árbitro. Davi Lacerda, um árbitro novo, jovem, mas ali era uma oportunidade dele aparecer. Uhum. Mostrar autoridade. Neymar meteu o dedo na cara dele, xingou, reclamou, desrespeitoso. Uhum. Amarelo. É. Ele simplesmente respondeu, baixou a cabeça e saiu. Teria sido um grande ensinamento que ele tinha dado ao Era uma Neymar. oportunidade pro cara novo. É. É. Eu acho que tá no aprendizado, na mensagem que você passa, né, cara? É expulsar e depois chamar e dizer, ó, com toda a calma e categoria, você explicar pra ele, olha, você por isso, pra ele mentalizar aquilo ali, E outra cara. coisa, quando o árbitro acerta, até o jogador sabe que errou, a Exatamente. torcida cobra ele, o Exatamente. companheiro dele cobra ele. Pronto, cara. É só isso. Verdade. Deu certo. Verdade. Ei, César, fala pra gente um momento marcante assim na tua carreira, na tua visão. Você falou aí, expulsei o Abel, fiz jogo de tal, mas assim, um momento marcante pra ti, memorável mesmo. Você fala, caramba, cara, que massa que eu vivi isso. Olha, eu posso citar 2, tá? Um é o apitar o jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 jogos, mas eu acho que o primeiro ele é o mais, Sim. assim, que marca, né? Porque é toda uma expectativa de você chegar na principal divisão do Campeonato Brasileiro, né? E eu consegui chegar. Atlético Paranaense e Chapecoense, lá na Arena Baixada, né? Esse foi um... Caldeirão, viu? Caldeirão, lotado Yeah. na época. E o Clássico Rei. Né? O Clássico Rei, Ceará e Fortaleza também marca, Duelo, porque pô. todo árbitro ele quer apitar o clássico do seu estado. Né? Eu tive a oportunidade de apitar por 4 vezes, então apitar esse jogo assim é mágico. É mágico, né? Porque quando você começa, você sonha. Cara, eu queria apitar um Ceará e Fortaleza um profissional. E são poucos que conseguem chegar a apitar clássico. E ainda mais nos dias de hoje. Né? Porque nos dias de hoje, nem Campeonato Cearense estão deixando mais o árbitro apitar. Porque é árbitro de fora. Verdade, viu? Campeonato desse ano, a primeira fase, era o último jogo da rodada, já estavam os 2 classificados, pediram árbitro de fora. Veio de fora. Cruel, né, cara? Final, árbitro de fora. Então, tá cada vez mais difícil apitar jogo clássico. Aqui, né, no estado do Ceará. Sim. Outros estados ainda, né, os árbitros conseguem. Mas, para mim, esses 2 momentos, assim, é o que eu vou levar para sempre de memória dos jogos que realmente são os mais importantes. Teve outros, apitei final de Copa do Nordeste, apitei Bavi, uma semifinal de Copa do Nordeste, eu Legal. apitei lá na Arena Fonte Nova, lotado também o jogo de volta. Esses 2 jogos também ficam ali na segunda prateleira, né? Na primeira, esses 2.
Show de bola. Estamos conversando com César Magalhães, ele ex-árbitro de futebol, ele que está com a gente aqui para falar um pouco da sua história, já tem compartilhado muita coisa bacana, tá? Muito obrigado a todos aí da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Vamos continuar com esse bate-papo muito legal. E a turma também da Fortaleza FM 90.7. Sempre, toda semana, temos aqui um novo episódio. E eu lembro para você também que no YouTube nós estamos lá com todos os podcasts disponíveis e também no Spotify, tá? São mais de 160 personagens do nosso esporte. Afinal de contas, Maestros da Bola é o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Esse jargão é bom, viu? Ó. Toda vez que você fala de rapaz, esse cara é danado, né? Maior acervo e também o acervo. Tá no livro, viu? Bom, sensacional. E, aliás, já está Tá já na produção. já tá imprimindo, né? Já tá na produção. Sensacional, viu? João, eu tinha curiosidade com o César, a questão das curiosidades mesmo, né? Assim, é legal a gente sempre saber também, que sempre tem, né? Sei lá, coisa bem maluca, assim, tipo, puxou um cartão, mas não era esse, errou de cartão, porque eu sei que você marca, né, e tal. Coisas que marcaram, assim, a tua arbitragem, que foi engraçado depois e virou resenha, virou folclore. Esse negócio do cartão aí, rapaz, acontece muito. Eu te disse que esse rapaz não mude o cartão de bolso, não, porque senão você vai se enrolar. Tem o árbitro só né, usa cara? o amarelo aqui, vermelho aqui. Tem que olhar antes, né? Aí depois que você muda, você ainda passa um tempinho pra se adaptar, né? Teve uma época que eu usava o amarelo aqui e o vermelho aqui. Aí depois eu mudei, eu botei o amarelo no bolso da frente e atrás. Aí nos primeiros jogos você leva a mão aqui, aí opa, não. Aí o pessoal pensa, aí eu ia puxar o cartão e não puxou. Porque dá a margem, né? Desistiu, mas às vezes é só isso, cara. E o atleta mala, você puxou, pode puxar. Você ia botar a mão no bolso. Mas acontece, é engraçado. Mas assim, eu acho que de engraçado assim, na verdade foi um erro que eu cometi e que gerou uma repercussão gigante, inclusive passou no Fantástico. Foi no Guarani de Juazeiro e Guarani de Sobral. 2012, era na véspera de eu entrar na CBF. Era o jogo de classificação, o Guarani de Juazeiro precisava ganhar o jogo para poder se classificar. O jogo estava 0-0 no finalzinho. Aí teve um lance na área lá que eu marquei pênalti. Eita, rapaz. Pro Guarani de Sobral, o visitante. Ixi. Aí pênalti, aí fechou o tempo. Aí você já estranha, né? Todo mundo correu pra cima, questionando muito, com veemência. Eu disse, caraca, será que eu errei? Porque, tipo assim, a reação diz tudo. Né? Quando você marca um pênalti, o jogador que fez o pênalti baixa a cabeça e aceita, acertei. Quando vem todo mundo pra cima, rapaz, tem será alguma coisa que eu errei? aí. Enfim, mas foi um erro absurdo. Foi mesmo, cara. O cara mergulhou, o cara deu um. O cara mergulhou e mesmo, eu marquei o pênalti. Caramba, tava distante. O time da casa precisava ganhar o jogo. Aí fechou o tempo. Aí vamos pro pênalti. O jogador, não vai bater. E não tinha VAR, essas coisas? Não tinha VAR, 2013 na época, cara. Quando eu olhei, um monte de gente entrando no campo, cara. Torcida, invadindo o campo. Meu Deus. Cara, os dirigentes abriram os portões, cara. Abriram os portões pra torcida entrar em campo. Não deixou bater, não. Pra não deixar bater o pênalti, mano. Cara, a torcida foi pra dentro do campo, ficou dentro do gol, um monte de torcedor. Isso passou no Fantástico, eu te juro. Os torcedores entraram no campo, não ia bater o pênalti, ficaram dentro do gol pra não deixar bater o pênalti. E aí, sério? Caraca, chamou a polícia. Véio? Aí ficamos lá no meio, o policiamento veio, eu falei, César, rapaz, o contingente aqui de policial aqui não segura. Não dá conta, não. Tem gente suficiente, boa notícia, não. Boa Tem notícia. Gente suficiente, não. Eu disse, é mesmo. Só se a gente pedir reforço. Pode pedir, comandante. Pode pedir, se eu vou embora amanhã, pode pedir. Ora, ele pediu, rapaz, chegou um monte de moto, ó, guarda municipal, Deus viatura. céu, parecia guerra entrando no estádio, lá no Romeirão. Isso já foi 10 minutos. Passou o tempo do jogo parado. E a torcida dentro lá, e nada de sair. Aí chegou um monte de viatura, de moto, parecia guerra lá, e tiraram todo mundo. Aí ficou um monte de guarda municipal ao redor do campo, assim, ó. Botaram a torcida pra fora. Beleza, vamos pro jogo. Vamos pro pênalti. Aí chamei os capitães, vamos pro jogo. Aí o capitão, não vai ter pênalti, não. Meu Deus do céu. Os jogadores não queriam. Caramba. Aí eu botei a bola no meio, aí o jogador veio e deu um chute pra fora. Puf. Olha aí o goleiro aí, não ia cara. pro gol. Eu disse, chamei os dois capitães de novo. Ó, seguinte, aí dei amarelo pro cara, né? Chutou a bola. Como é? Vão pro jogo, não? Não, vamos Encerrar não, não sei o o que. jogo. Então, tudo bem, eu vou encerrar o jogo. Nem um dos dois. Não, o time da casa, time da casa Juazeiro, tá não queria deixar deixar bater o pênalti. Sim. Aí eu chamei os dois, ó, vou encerrar o jogo, vou fazer o relatório.
e o tribunal resolve com vocês aí. Pronto. Fui embora. Passou no Fantástico esse Caramba, no final foi pro seleção. tribunal, o Juazeiro foi punido, foi considerado perdedor do jogo, porque se negou a jogar, né? Isso está previsto no regulamento. E todos os jogadores e os dirigentes foram punidos com multa e suspensão em um monte de jogo. Que loucura, né, cara? É porque ele estava um pouco distante, não deu para ver. Foi um jogo, um contra-ataque rápido. Tá, contra-ataque E rápido. nem o Bandeira Aí também eu- conseguiu Bandeira, auxiliar para falar. né? Não. Ninguém ajudou nessa época. Nem tinha VAR. Cara, Meu Deus do céu. é legal, né, cara? Porque assim, o torcedor acha que o árbitro erra porque quer. Verdade. O torcedor já entende que o árbitro É já entra Intencional. tendencioso, já entra com a intenção de enganar, de errar e tal. E não é o caso, né, bicho? Ainda mais, aí a gente falou aqui com alguém, cara, não tô lembrado agora quem foi. O cara, quando vai pra casa, vai arrasado, irmão, quando erra. Tu é louco. Fica O cara não destruído. dorme, velho. Não dorme. Pode destruir a carreira do cara, né? Aham. Até você esquecer aquele erro ali, e quando fica marcado é pior ainda, né? Porque você fica punido por um erro que ali atrapalha, né? Até financeiramente, você né, precisa da grana ali e tal. É muito complicado. Mas isso que o João falou é legal, sim, porque é interessante também, por mais que o cara erre, que ele prove que ele aceita que ele errou mesmo ali, não foi uma coisa desonesta, né? Mas eu realmente errei. Fica mais bonito, né, pro cara, né? Em vez de muitas vezes o cara arranjar uma desculpa, né? Porque tem gente que não quer aceitar o erro, né? Esse aqui aí é outro problema também, é um erro em cima do outro erro. Mas você, porra, agora realmente eu tô vendo, errei, né? Peço perdão e tal, não tinha os equipamentos, aquela coisa toda. Porque é interessante que fique essa mensagem para todo mundo, que o árbitro errou não foi por desonestidade. Sim. E sim porque ele realmente ali se equivocou, né? No momento do lance não teve como marcar o que era correto, entendeu? É verdade. E o árbitro hoje não dá entrevista, né? Pra justificar, pra tentar explicar Exatamente, ali pro público, né? O que é que ele Isso viu. um dia pode mudar, que é uma coisa que a gente sempre questiona, né, João? Seria interessante, né? Fazer uma pessoa, uma entrevista coletiva com o árbitro. Para falar a verdade, duas coisas que a gente questiona. Já falamos, inclusive, aqui nos bastidores também. A questão é a coletiva com o árbitro, eu acho que vale a pena. Se ele errar, ou se ele acertar, ou pelo menos se justificar, eu acho que é importante, cara. Tem que dar voz. Legal, cara. Tem que mostrar a cara, em meio a toda a pressão que ele já sofre, né? Tem que mostrar a cara, mas também tem que ter a opção de poder se justificar. Sim. E a outra questão, que eu não sei como é que funciona, e aí eu não sou advogado e tal, mas é a questão do direito de imagens. Todos os atletas recebem. Sem dúvida. Mas o árbitro não recebe. Tem Eu acho, assim, de forma leiga, repito, direito. não sou jurista, mas eu penso que teria direito também, cara. Recebe direito de imagem, não? Nada. Não recebe. Pois é, eu Nada. penso, não sei como é que funciona a lei, que deveriam receber também. Não estão passando na TV, Sim, estão usando as marcas, né? os patrocínios, Claro, as marcas, claro. que a federação, enfim. Claro. Acho que deveria ter também isso daí. Concordo. Além da coletiva, além de uma Concordo. entrevista, também o direito Concordo. de imagem. Não, concordo com os dois pontos, né? Eu acho que ainda existe um coronelismo, né? Dizer assim, poxa, não, o árbitro não pode falar com ninguém porque ele vai se comprometer. Não, bicho, qual o problema? O jogador, o acho. técnico não vai lá e se justifica porque mexeu errado, porque tomou uma decisão errada, o jogador porque o time não foi bem, o capitão não vai lá e representa. Qual é o problema? O árbitro é uma figura que faz parte do espetáculo e ele pode ir lá sim, não vejo problema algum. Eu acho que uma das preocupações das entidades é como que o árbitro vai falar, né, ali. Eu acho que Preparação. existem vários... Porque como não existe uma formação, vamos dizer assim, né, um nível de formação dos profissionais, a gente tem profissionais de vários níveis. Né? Tem o de nível superior, tem um pós-graduado, tem um mestrado, tem um de ensino médio. Né? Então, eu acho que a preocupação é essa. Como falar? Será que não vai queimar a entidade? Se falar alguma bobagem assim desse tipo? E aí a Mas eu maioria, e acho que a maioria vai lá, no caso do árbitro, vai para inquirir o cara, né? Para apontar o erro, né? Assim, o cara, na entrevista coletiva, acho que vai ter um ou outro perdido ali que vai falar do teu acerto, né? Do lance que você acertou. Mas a grande maioria quer ver o erro, o lance que foi polêmico, né? Então tem que estar preparado também para falar, né? É verdade. E até porque também, às vezes, tem algumas pessoas da imprensa que também acabam saindo um pouco do tom, né? Assim, levam muito pro lado do torcedor. E verdade. fogem do trabalho profissional da imprensa, né? A gente sabe que isso Exatamente. acontece. Verdade. E às vezes pode ficar numa situação ali, enfim. Mas eu acho que daria sim
né? Com alguns cuidados, alguns pontos, daria sim para o árbitro falar sem problema algum. E do direito da imagem, realmente, hoje, nenhum árbitro tem, nem a nível nacional, nem estadual, né? Nenhum tipo de recebimento em relação à imagem do profissional que está ali vestindo as marcas, né? Então, é muito patrocínio, é muita grana envolvida e que o árbitro hoje ele só recebe a taxa do jogo. Está escalado, Série A, a taxa é tal. Série B, a taxa é Y. Série C, a taxa é Z. Injusto. E aí ele vai lá e faz o seu jogo e só. Né? Independente de qual TV, de qual o patrocínio, porque cada competição é um patrocínio. Né? O uniforme da CBF tem várias marcas, o uniforme do Campeonato Cearense tem outras, o Campeonato Paulista tem outras, e às vezes o árbitro ele passa por todos esses. Ele vem aqui, ele é paulista, ele vem aqui e apita o Campeonato Cearense, afinal. Aí ele vai e apita o Brasileiro, aí ele vai e apita a Sul-Americana, ele vai e apita a Libertadores. Tem um monte de marca aí, mas ele não recebe nada. Até hoje. Para mim, também, totalmente errado. Dá para viver da arbitragem? Olha, João, dá para viver sim, tá? Mas depende muito do nível que o árbitro está. Né? Se for um árbitro internacional, quadro FIFA, sim. Por quê? Porque é um bom valor. Né? Hoje, um árbitro FIFA Campeonato Brasileiro, por jogo na Série A, leva R$8 mil. Um jogo. Um jogo, né? Em média, esses caras fazem quantos jogos? Livre fazem para ele? Livre, assim? Livre. Ou para ele tem que gastar com hospedagem? Ainda tem mais as taxas diárias para se alimentar, por fora, valor, né? hospedagem. Isso aí é o livre, né? Bom valor. Agora, quem administra isso é o árbitro. Quem administra é o árbitro. A arbitragem e alimentação é com o árbitro. É com o árbitro. O árbitro, ele recebe valor. Ele recebe o valor e decide onde ele quer ficar hospedado, onde ele vai almoçar, onde ele vai jantar, como ele vai se deslocar até o jogo. Sim. Tudo isso é por conta do árbitro. Então, o cara recebe 8 mil, faz ali uns 3, 4 jogos por mês. Bom. Isso fora as competições internacionais. Bom. O cara apita um jogo da Libertadores e apita um jogo da Sul-Americana, é 20 pau. É mais que o Alisson recebe aqui no podcast. Então, assim, dá para viver muito bem. Agora, os árbitros que são só quadro CBF, aí não. Por quê? Porque o cara recebe ali 5 mil, faz o quê? Um jogo e olhe lá. Né? A maioria, a maioria, 90% faz um jogo. Tá? Então, tem uma fatia do quadro ali que trabalha um pouquinho mais, que são os caras que estão em crescimento. Aí eles vão, tá indo bem, vai de novo, tá indo bem, vai de novo. Mas é aquela coisa, falhou, opa, fica um mês fora, só que aí como é que vai pagar os boletos, né? Tem essa incerteza, né? Físicas. Porque não um salário fixo. Você recebe se fizer jogo, se trabalhar. Se tiver escalado. Se não tiver, você não recebe. Então, você não dá para confiar. Não dá para confiar, porque você pode cometer um erro e ficar fora por tempo indeterminado. E aí, você vai correr atrás de quê? Em cima da hora. Né? Mas CBF já tem dito que para ano que vem, 26, prometeu 2 coisas. Profissionalizar o primeiro grupo de árbitro. Peraí, isso é uma Eu novidade. acredito que vão ser ali um grupo da Série A. Eles vão selecionar ali um grupo para a Série A. E o impedimento semiautomático. Sim. Para o Campeonato Brasileiro no ano que vem. Cara, que novidade, viu? Esses 2 pontos, o novo presidente, né, que entrou depois do Reginaldo, ele prometeu que para 26 ele vai fazer isso. Que novidade. Espero que cumpra. Espero que cumpra. Muito bom, muito bom. Cara, nós vamos entrar para o quadro Bate-Pronto. Eu falo uma frase, uma palavra, uma pergunta e você responde com o que vem no coração, né? De imediato. Bate pronto, tá bom? Bate pronto com César Magalhães. Estamos de volta com de primeira, cara. Não é mais bate pronto, não. Bate pronto era na temporada passada, tá? De primeira com César Magalhães, um ídolo no esporte. Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, gigante, um brasileiro gigante, né? Gigante. Qual foi o teu maior erro na carreira? Maior erro na carreira? Acho que foi esse dito que eu citei hoje lá em Juazeiro, né? O pênalti errado que provocou na invasão de campo. Foi Guarani contra? Guarani, Juazeiro e Guarani de Sobral. Os dois Guaranis. Esse foi o maior erro. E esse erro, ele me fez quase sair da CBF, que eu tava para entrar e aí foi um erro de repercussão do Fantástico. Eu disse, caramba. Eu perdi minha vaga. Mas, graças a Deus, eu tinha um crédito. Legal. Um jogador mais difícil que você
teve que apitar jogo dele? Qual é o mais difícil? Olha, acho que futebol cearense, o João Marcos. É? Perturbava o jogo todo. Era né? mesmo. Na orelha eu falava o jogo todo. Pressionava o jogo João todo. Marcos tem uma onda que... Ele veio aqui, né? Aí ele é muito sereno, né, cara? Muito tranquilo, não sei o quê. Só que dentro do campo No campo era um leão, acho. Aí eu falei isso. Ó, o João Marcos aqui é sereno, tranquilo e tal. Dentro do campo é um leão. Aí ele parou assim. Não pode ser outro de mal, não, mano. Fortaleza, né? Leão, né? Legal, ó. Cara, então vamos lá. João Marcos, então. Chato. Pressiona o jogo todo, né? Pressiona e tal. O VAR veio pra ficar? Vale a pena ou não? Sim. Não existe mais futebol sem o VAR. O VAR veio para ficar definitivamente. Um bom árbitro precisa de quê? Para ser um bom árbitro precisa de quê? Inteligência. Inteligência, show de bola. Luiz Vieira Vila Nova representa o quê para César Magalhães? Meu ídolo. Cara, ídolo. Inclusive, fiz uma tatuagem recente para ele. Que massa, cara. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Que coisa linda, olha aí. Meu Deus, que lindo, cara. Essa frase é linda. Isso é uma música? Naquela mesa do Nelson Gonçalves. Ah, é verdade. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele. Lembrei do meu paizinho agora, é verdade. É verdade. Voltar não dá mais, né? Apitar? Sim? Não dá mais. Agora foi de vez. E os próximos passos, então, aí continua na gestão comercial, mas aí futebol, esporte, ainda pensa em alguma coisa? Atualmente eu estou comentando, né? Com a Jovem Pan News, junto com o Caio César. Caio César, parceiro. Né, Hugo do Vale, Nilo, exato. Né? Nilão, essa turma toda. Então, eu pretendo estar envolvido no futebol de alguma forma. Acho que a rádio, né, foi bacana ali, ainda estou vivendo muito isso. Nossa. Mas, assim, eu estou totalmente aberto, sabe? Eu acho que o que o futebol ainda puder me dar de alegria vai ser muito bem-vindo, sabe? Então, de forma geral, pode ser rádio, TV, pode ser, né, alguma coisa relacionada ao próprio gestão da arbitragem, enfim. Então, acho que tudo isso me encanta muito, sabe? Então, independente do meu trabalho, eu sempre conciliei, né? Eu estou na mesma empresa desde quando eu comecei a apitar. Comecei igualzinho, no mesmo ano. Olha aí. Os dois, 18 anos. E eu consegui conciliar, viajar para apitar, né? 18 anos. Então, agora é muito mais tranquilo. Então, acho que o que vier vai ser muito bem-vindo. Massa. Já foi ameaçado por algum atleta? Não, atleta não. Mas torcedor, eu perdi conta. De torcedores, eu perdi a conta. A arbitragem no Brasil, ela é respeitada? O árbitro é respeitado? Não. Não é, né? Não. Cara? Infelizmente. Não como deveria. Não como deveria. Eu acho que o Brasil ainda está bem distante a nível de educação, né? Não só dos jogadores, como dirigentes, como torcida também. Eu acho que ali é um esporte, são grupos rivais, né? E que o árbitro ele passa a ser um grupo rival de um dos torcedores ali. Então, acho que a gente precisa, enquanto educação, evoluir muito ainda, né? Para estar no ponto ideal. Um jogo que você não fez e gostaria de fazer, de ter feito, na verdade. Olha, eu gostaria de ter feito um jogo do Flamengo no Maracanã. Eu gostaria de ter apitado Maracanã, mas eu não o conheci. Eu conheço o estádio, mas apitando não. Esse era um estádio que eu gostaria de ter apitado. O jogo do Flamengo lotado no Maracanã. Show de bola. Então aqui a gente finaliza, bate pronto de primeira, né, cara? Foi mal. De primeira com César Magalhães. Campeão, muito obrigado. A gente vai ficar mais alguns minutos com a turma do YouTube, mas eu preciso me despedir da rapaziada da TV. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Um abraço. Acréscimos com César Magalhães. Vamos bater um papo rapidinho aqui, alguns minutos, 10 minutos, 15 minutos, para a gente conversar um pouco mais sobre essa história que é maravilhosa. Mas antes eu quero falar para você sobre Safesp, meu parceiro Marco Gaúcho e toda a rapaziada que faz o sindicato, sempre apoiando o Maestros da Bola, esse podcast que é feito pensando em você e nessa história magnífica, nostálgica sobre o futebol. Safesp e toda a rapaziada, muito obrigado pelo apoio. Falo ainda sobre Machado Motos. Meu amigo Major Machado tem as melhores
opções e condições para você, tá? Quer uma moto? Lá tem novas, seminovas, é acessório? Também tem lá, e equipamentos também. Procura aí Machado Motos com meu amigo Major Machado e garanta e realize seu sonho, ok? Falo também sobre a Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. É uma rede de autoescola genuinamente cearense, Diamante, Autoescola Gênesis e Shalom, espalhadas na cidade. São 11 filiais. Também temos no interior, tá? Algumas cidades do interior você encontra a Autoescola Gênesis, você pode tirar sua habilitação em apenas 45 dias. Anota aí, ó, 45 dias você já tira a sua carteira de habilitação, moto, carro, caminhão, carreta e ônibus, ou seja, todas as categorias com a Autoescola Gênesis. autoescolagenesis.com.br, o princípio da educação no trânsito. E quero finalizar falando sobre Dicaios Jeans. Gente, Dicaios, essa aqui, ó, tem uma qualidade espetacular. Requinte de qualidade é com Dicaios Jeans, moda feminina e masculina, sempre com novidades. Procura também aí, @usedicaios no Instagram e conheça todo o nosso material. O catálogo está prontinho para você, tá? Se você deseja vender ou revender Dicaios, é a melhor opção. Melhor opção, no atacado e no varejo masculino e feminino, @Dicaios Jeans. Além disso, eles sempre mimam o nosso convidado, o nosso personagem. Então fica ligado aí. Dicaios Jeans, presenteando. Deixa eu ver se tem... É de verdade isso aqui, Adriano? Deixa eu ver. É, rapaz. Essa é. Olha aí, meu parceiro. César Magalhães, Dicaios Jeans, abençoando aí, mimando o nosso convidado. Obrigado. Pretinha como padrão da arbitragem, né? É, a camisa não sei qual é a cor não, mas Pra academia. lá é top, é top. Obrigado, hein? Vamos nós. Eu quero começar, certo? Para esse nosso segundo momento. Você viveu ou conviveu com a arbitragem de antigamente e essa arbitragem mais, entre aspas, profissional, mais atual. Como é que você vê esta evolução até aqui e o que você espera da arbitragem para um futuro próximo? Você até citou algumas coisas já que a CBF está pensando e tal. Essa evolução existiu de fato? E daqui para frente, o que você espera ver? Legal. Eu acho que sim, eu acho que evoluiu muito, né, a arbitragem de quando eu iniciei para agora, o tempo de hoje, né? 18 anos, né? Então, pra você ter ideia, na época a gente não tinha bandeira eletrônica. Uhum. Era só o apito. O apito, a bandeira tradicional, sem nenhum tipo de comunicação e o olho no olho. Uhum. Isso era o maior mecanismo que o árbitro tinha, né? Isso a gente aprende na escola, né? O bandeira levantou lá, eu estou olhando para ele e ele está me passando informação no olhar, né? Ou na forma que ele está manuseando, ou no gesto que a gente combina. Ó, se botar a mão aqui é amarelo, se botar a mão aqui é vermelho. Então, ele está me passando uma informação. Legal. Hoje, Sim. não. Hoje a gente tem uma bandeira eletrônica, a gente tem um rádio comunicador que todos os árbitros se comunicam em tempo real com o campo. A gente tem tecnologia do VAR, a gente consegue rever lance, parar o jogo, rever uma jogada e corrigir uma decisão equivocada, né? Então, a gente tem um impedimento semiautomático que, mais do que o VAR, o próprio sistema já disse se está impedido ou não, que hoje Isso é perfeito, né? cara. Hoje é uma briga, né? Hoje existe ainda uma falta de confiança de todo mundo, da imprensa, dos torcedores na linha, porque em algumas situações não fica claro ali onde é que é a posição correta e fica uma linha mal feita em cima da outra e você, poxa, mas será que está na mão, está na perna? Né? Então, olha só a distância de um tempo de 18 anos para o hoje, a nível de tecnologia. Verdade. É muita evolução, muita. Sem falar na exigência, na forma que o árbitro tem que se comportar. Né? Então, antigamente, eram árbitros mais sem muita preocupação, sem muita cobrança, né? Faz o futebol do teu jeito, né? E aí que a gente segura as pontas com os clubes. Hoje não. Hoje é assim. Quem não tiver nesse patamar, nesse perfil, não dá para fazer parte, não dá para ser árbitro. Quem não tiver no nível físico, quem não tiver um percentual de gordura,
não pode entrar em campo. Né? Então, olha só, a distância de tecnologia, comportamento, físico, então, é uma distância gigante. Mas eu acho que no Brasil ainda pode melhorar muito. Se a gente assiste um jogo de futebol no campeonato inglês, campeonato italiano ali, a gente vê ainda uma diferença muito grande para os árbitros brasileiros. Verdade. A gente é notório. Cresceu. Né? É notório como não precisa nem ser uma pessoa que conheça muito. Se você colocar um torcedor para assistir, ele diz, caramba, mas aqui foi bem rapidinho. Aqui demorou. E é verdade, porque às vezes, na transmissão, um comentarista ele vê o lance uma vez, um narrador, ele já... Eu assistindo, ele já fala o que aconteceu. Cara, ele viu um lance uma vez, ele falou, é isso, isso, isso. E o árbitro devia estar lá segurando o jogo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Cara, para quem está na transmissão, para quem está no campo, para quem está na arquibancada, 3, 4 minutos é uma eternidade. Verdade. É uma eternidade. Verdade. Né? Então, aquilo ali desgasta muito. Então, por isso que o VAR hoje no Brasil ainda leva muita pancada. Né? Porque é a forma de operar que tem que evoluir. Então, acho que a forma de operar no VAR precisa evoluir muito ainda, para a gente chegar no nível, né, europeu, mas a gente também tem que estar um pouco de ressalva, porque no europeu já começou há bem mais tempo que no brasileiro, né? Tá mais à frente, tanto em nível de tecnologia, como em nível de experiência de campo. E uma outra coisa que a gente não pode comparar é uma coisa que eu vi muito agora no Mundial de Clubes. Mundial de Clubes é tudo muito rápido, é tudo muito perfeito. O Campeonato Brasileiro é 1 ano para resolver um problema. Claro, no Mundial de Clubes, é a melhor tecnologia do mundo. São os melhores árbitros FIFA do mundo. Claro que vai ser melhor do que no Campeonato Brasileiro, que não usa a melhor tecnologia e nem são os melhores do mundo. Né? Então, nem os profissionais nem a tecnologia é igual. Então, não é justo fazer essa comparação. E também a questão da profissionalização. Né? Que desde a época do Vila, que eu escuto ele falar que ainda não é profissional, que deveria ser. Ele foi presidente de sindicato, eu também fui. Que existia essa briga com a federação para poder, né, dar mais respaldo ali. E que até hoje ainda não resolveram. A Dilma assinou lá o decreto, né, o artigo que profissionaliza a categoria, mas até hoje ninguém ainda colocou para frente. Ninguém assumiu realmente a responsabilidade financeira de ter um árbitro, né, profissional. Que seria então, acho gigante, que viu? esses pontos aí são os pontos que realmente de mudanças de antes para hoje que ainda precisam melhorar muito para poder dar mais condição para os profissionais. Quanto mais condições, nível de tecnologia, preparação, e esse pessoal vai ganhando experiência e tranquilidade financeira para trabalhar, maior vai ser a entrega do serviço. Né? Um profissional, ele entrega melhor se ele tiver mais condições. Mas hoje é uma forma de fazer bico. Pra você ter ideia, fazia jogo na Copa do Nordeste à noite, eu saía de casa 5 horas da manhã no meu carro. Pegava o carro e ia para Natal. Nossa. De carro, dirigindo. Eu dirigindo. Chegava lá meio-dia. Almoçava, dormia a tarde toda. À noite eu ia para o estádio, apitava o jogo, terminava o jogo, pegava o meu carro, voltava. A madrugada toda. Chegava em Fortaleza 7 horas da manhã. 8 horas eu estava na empresa, trabalhando. Deus. Então, essa é a realidade do árbitro. Ele tem que se virar para poder... E eu tenho que fazer assim, ei, chefe, eu preciso de uma folga amanhã para me apitar ali em Natal, mas 8 horas da manhã eu estou aqui. 8 horas da manhã eu estou aqui. É o que dá para fazer. Né? Então, precisa melhorar muito ainda. É isso. Para encerrar minha parte aqui, João, eu queria só ouvir do César a respeito da presença das mulheres na arbitragem, né? Boa. Você acha, né? E agora está aumentando, né? Você acha, César, que... E aqui a gente não vai fazer nenhum julgamento de nada, mas assim, a tua opinião mesmo técnica sobre isso, né? Assim, que a mulher ela tem realmente a condição, né, física até de arbitrar, de apitar, e a questão também de como é a convivência, porque eu acho que deve ser também um pouco mais complicado, né? Porque tem a questão do vestiário, precisa de uma privacidade e tal. Como é que foi a estrutura tem que ter. A estrutura diferente, né, César? Então, fala um pouco sobre isso, assim, essa questão das mulheres na arbitragem. Hoje realmente está um percentual bem maior de mulheres atuantes, né? Campeonato Cearense, a gente vê muito isso também, né? Campeonato Brasileiro, muito. Eu acho que a mulher tem total condição, igual o homem. Eu não vejo diferença em nenhum tipo de
porque mulher não pode apitar jogo de futebol não de vai homem. Correr e tal. Pode, se ela estiver no nível físico aprovada, porque existe um teste físico masculino e existe um teste físico feminino. Tá. Se a mulher ela aprovar no teste físico masculino, ela pode apitar, ela está habilitada. Mas só o fato de estar aprovada no teste físico não quer dizer que ela está apta a apitar o jogo de futebol. Ela precisa estar no nível técnico para apitar um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro masculino. Porque a exigência é maior. A velocidade no jogo de Série A do Campeonato Brasileiro masculino ela é diferente da velocidade do jogo do Campeonato Brasileiro Série A feminino. É diferente. Então, para um árbitro estar apta, se ela estiver bem fisicamente, se ela estiver no nível técnico, atuante igual os homens para atuar, mentalmente, não vejo nenhum tipo de problema. E a gente Passou nos critérios, passou nos tá apta a critérios, jogar. está apta a atuar, pode atuar. Não tem por que ter preconceito porque é uma mulher. Sim. E a gente vê grandes árbitras atuando em alto nível. A Neuza, aquela Neuza de São Paulo, cara, a mulher não erra. Sim. Cara, eu nem me lembro de vez que ela errou. Ela é muito boa. Aqui no Ceará, César, como é que tá a parte das meninas? Tem atualmente a Elizabeth Esmeralda. Ela é a árbitra hoje que mais se destaca a nível nacional. Já fez final de Campeonato Brasileiro final do Brasileiro Feminino, da terceira e da segunda divisão. Legal. Tá faltando só a primeira divisão. Vai ter agora a final, que vai ser Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Corinthians, perdão. Cruzeiro e Corinthians, a final. Acho que é final de semana agora. Pode ser que pinte aí o nome dela. Legal. A gente tem a Eveline agora, que é membro da comissão de arbitragem, né? Então, de certa forma, é um cearense que querendo ou não, acaba dando um olhar diferente para os árbitros cearenses, porque conhece o pessoal daqui, então isso é bom. Mas eu vejo que as mulheres podem sim, desde que estejam aptas. E eu digo mais, eu já fiz teste físico masculino, com muita dificuldade, me arrastando, e uma mulher do meu lado sobrando. Legal. Na mesma bateria. Legal. Sobrando. Isso é bom. Marcelo, o último que eu fiz junto com o Marcelo também fez com dificuldade. Ele conseguiu passar, fez, mas tinha uma mulher na nossa bateria, eu sempre fazia com o Marcelo, né? Porque a gente falava, os velhinhos vão junto. Porque tem uns meninos novos que correm demais e a gente ia no nosso ritmo. E aí sempre ia uma das meninas com a gente. E passava sobrando. A Ingrid passava sobrando, né? Então, pode sim atuar desde que consiga entregar. E a questão, porque é um pouco mais delicado, tem também a questão do assédio moral, até do assédio mesmo também, porque é um ambiente ainda muito masculino, né? Então, tudo isso acontece também. Eu acho que faz parte da preparação delas também, né? Mas hoje, a nível de comissões estaduais e nacionais, isso já mudou muito, né? Porque antigamente os presidentes de comissões eram coronéis. Ou era um coronel da polícia, ou era um coronel do exército. Bem lembrado. Ou era, sabe? Sempre era um coronel. Pode puxar ali. De 18 anos para trás. Tradição, né? Quando eu entrei, era um coronel, o presidente da comissão. Era um coronel. Então, cara, aí é difícil, né? Essa mentalidade é difícil. Outra mentalidade. E aí você imagina lá para trás ainda, coisa de 20, 30 anos, o machismo, né? Cara, para as mulheres era um terror. Hoje não. Hoje, graças a Deus, quebrou essa barreira. Hoje já tem pessoas mais capacitadas e realmente com a mentalidade correta de como tem que seguir. Porque hoje não cabe mais, né, velho? Hoje não cabe mais nenhum tipo de discriminação, seja racial, seja, né, enfim, de cor, de gênero. Eu acho que a gente vive num mundo hoje que tem que estar evoluindo. Né? Não cabe mais. Total. Tá bom. Cara, algo que a gente não te perguntou, que você deseja falar, compartilhar, pra gente finalizar o nosso podcast? Olha, amigos, eu acho que só agradecer, né? Agradecer aqui pelo convite. É sempre legal vir em programas aqui como os de vocês, né? Conhecer vocês pessoalmente. Eu acho que alguns temas eles são pouco abordados, né? Na mídia, né? Na imprensa. Eu acho que é bacana esse papel de vocês trazer temas como arbitragem. Eu acho que a imprensa, a torcida precisa entender um pouco mais desse mundo, né? Desse mundo. Eu tenho feito muito isso ali com o Caio, lá na Jovem Pan. Eu tenho trazido alguns temas, né, que os próprios meninos lá de lá não conheciam, né? E eu tenho sempre procurado trazer a informação que fica só pra gente, enquanto árbitro, Legal. enquanto comissão, enquanto pessoal de arbitragem, que o público desconhece. E eu acho que é muito valoroso as pessoas entenderem, não só da regra,
né? Porque regra por regra ninguém quer saber. O torcedor quer saber se o time dele ganhou, Verdade. se o árbitro errou, que seja a favor dele, né? Se for para o adversário, pouco se importa, mas de uma visão um pouquinho diferente. Então, obrigado pelo convite, né? E valeu, um abraço a todos. O João foi um apresentador respeitoso, você expulsaria ele ou é um bom atleta? É um bom atleta. Não, é um atleta. Cara, queria aproveitar e parabenizar o César e a família, né, de árbitros e tal, e todos os árbitros que nos acompanham. A gente já trouxe aqui diversos árbitros de futebol e de outras modalidades, como MMA, jiu-jitsu, enfim, vários árbitros. A gente parabeniza, porque dia 11, agora, 11 de setembro, a gente comemora o Dia Nacional do Árbitro Esportivo. Então, legal, César, verdade. Parabéns, meu irmão. Legal. Valeu. Parabéns. Obrigado, hein? Pelo menos isso, né, César? Pelo menos um dia para celebrar, né? Verdade. Legal. E é o meu aniversário de casamento também. Olha aí, setembro, rapaz. Mas tu sabia, não? Coincidência. Sabia. Não, mas eu digo assim... Acabou coincidindo a data. A data coincidiu. Vocês não marcaram... Não, a gente não escolheu essa cara, a gente né? não escolheu essa data, não. Né? Depois que a gente marcou, eu disse, caramba. Olha só, que legal. E a minha mulher é apaixonada também por futebol. Boa coincidência. Acompanha tudo. Legal. Meu músico favorito. Tamo junto. Valeu, meu parceiro. Eu agradeço mais uma vez e parabenizo. Foi muito legal, né, cara? Muito esclarecedor o que o César fala, assim, os bastidores da arbitragem, que às vezes a gente até critica porque a gente não conhece. Né? Perfeito, e é importante quando a gente ouve assim do outro lado, voz, né? Que aí você vai pensar duas vezes o que você vai falar e tal, porque criticar é muito fácil, né? A gente com o microfonezinho e diz, tá errado, foi isso, aquilo, outro, mas muitas vezes, como ele falou, ali, cara, é aquela pressão toda, né? O cara é naquele momento ali, tem tudo uma gama de coisas que muitas vezes mexe com a cabeça da pessoa, e ele é um ser humano, né? Ele não é um equipamento. E ele pode muito bem falhar, errar. E a gente acha muito bonito quando o cara chega e assume, né, que errou. Eu acho que foi muito legal essa parte do jogo entre os Guaranis aí, que ele chegou aqui e falou. Legal. Eu acho que é um dos poucos espaços, né, César, que é dado para o árbitro poder falar sobre aquilo, né? Porque até hoje pode ter gente lá achando que foi uma coisa de má fé. Intencional do César, e não foi. É um lance ali na hora. O olho humano ele é sujeito a qualquer coisa, tá entendendo? Então é muito legal a gente ver isso, assim, essa figura, humanizar a figura do árbitro de futebol, né? De esporte no geral. Massa. Quando é que eu vou ouvir Fagner? Rapaz, Belchior, sempre. É bom demais. Roberto Carlosinho, Erasmo. É bom demais, é só você querer. Nelson, Paulo né? César, O homem puxou aqui um sucesso, como naquela mesa tá faltando ele, é fantástico. É um hino, né, cara? É um hino, eu vi lá no Instagram dele, ele fez essa homenagem, né? Quando ele tava no hospital e tal. É bonito, cara. A música, ela acompanha a gente em tudo, né? Eu acho que faz até parte da preparação dele, né? Da concentração dele, quando, né? Desculpa, só interromper um pouquinho. Mas, cara, essa música, ela tem me acompanhado de forma impressionante. Legal. Eu juro pra você. Legal. Eu fui num restaurante, tinha um cara tocando um ritmo que não era esse. Aí entrou essa música. Essa música tocou. Olha aí. Eu fui para Crateús, a final do Campeonato Cearense. O Dr. Mauro Carvalho convidou para fazer a entrega do troféu para o campeão, né? O troféu era o nome dele, Luiz Vieira Villanova. Exatamente. Na volta, eu não comentei nada sobre esse assunto. Na volta, eu voltei com o Claudemiro Soares, que é o delegado do jogo. Ele botou o celular dele para tocar lá várias músicas. O Zezo tocando. O Zezo cantou essa música. Olha aí, cara. Interessante, do né? nada. Arrepiante, né? Impressionante, Mas é isso, cara. a gente acredita muito, né, João, nessa Total. coisa espiritual, totalmente, né, cara? É uma coisa importante e é uma coisa que fortalece a gente, né? Então, Total. é o seu hino aí que você carrega para fortalecer em todos os momentos, né? Verdade. Legal. Essa E tem sim. bom gosto, porque é uma musicaça, né? Sim. Música sensacional. Total. E o vozeirão Fantástico. classe do Nelson, né, cara? Edson Cunha e Adriano Prudente, muito obrigado pelo apoio técnico aí, tá? Também o doutor Júnior Pedrosa Júnior, muito obrigado também pelo apoio e suporte nesse estúdio sensacional. A turma do Instagram, né? A galera que faz as redes sociais do Maestros da Bola, Davi e Daniel. Muito obrigado pelo apoio também, tá bom? Estamos no YouTube, então se inscreve no canal, deixa seu like, hypa o vídeo se estiver assistindo pelo celular e compartilha. Quer falar sobre arbitragem? Então a hora é agora com César Magalhães, espalha para todo mundo, beleza? Se inscreve no canal, temos aí 2.700 pessoas, então vamos chegar até os 5, 6, 10 mil
Acho que não custa nada pra gente levar a história cearense mais longe possível. No Spotify, tá bombando, cara. Tá massa demais o Spotify. Na academia, no carro. Onde você estiver, vai escutando porque tá massa. Hoje, nós subimos Biriba do Vale. Eita, e subimos Ronaldo Salviano. Eita. Árbitro também, né? Ronaldo Salviano foi árbitro atleta também, e foi verdade, árbitro. Assistente. Foi o meu primeiro jogo do Cearense Série A, lá em Sobral, Guarani de Sobral, Limoeiro, assistente Ronaldo Salviano. Olha isso, rapaz. Coincidência aí. Cara, eu gosto demais do Ronaldo Salviano. Gosto muito dele. E tá se preparando para continuar no esporte. É, né? Exatamente. Cara, tu teve com ele aqui? Sim, fomos nós. Né? Fomos nós. Ganhei até uma blusa dele, né? Ai, foi verdade, ele cara. Ele presenteou com uma blusa de árbitro, né? Assistente dele. Foi massa aquele episódio também. Até hoje eu trouxe aqui pro episódio, né? A blusa, porque é muito legal você ter na coleção. Todo mundo tem a dos times, né? Dos atletas. E eu tenho lá o privilégio de uma blusa de árbitro na minha coleçãozinha lá de camisas. Então pronto, tá lá no Spotify já, tá? Tá lá. Spotify, Biriba do Vale, Ronaldo Salviano. Essa semana já subimos Manuel Tobias. Uma galera aí, cara. São 160, simples assim. Só. Simples assim. 160, eu acho que o César está no... Deixa eu ver aqui. 168 episódio é o César Magalhães, cara. Muita coisa. Legal. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.